Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Superman 4. Pois é, chegou a hora de falar desse filme de 1987 dirigido pelo Sidney J. Furie. Mais uma análise da série de vídeos da franquia Superman aqui no canal, gente. E eu comentei o problemão que ocorreu em Supergirl de 1984. Por um lado, uma boa fé de que qualquer spin-off de Superman daria certo. E por outro lado, aí um dos maiores fracassos de bilheteria naquela época, né, no contexto do cinema dos anos 80, quando a família Salkind precisa vender os direitos da franquia Superman por um preço muito baixo para o padrão hollywoodiano para The Cannon Group. Aí o acordo assinado era mais ou menos o seguinte: Superman retornaria aos cinemas antes de 1990, eles começariam uma produção que no papel sempre vem aquele discurso perfeito, né? O maior filme, o maior investimento na franquia de todos os tempos. E assim começa a produção. A produção começa com uma oferta extremamente alta para o Christopher Reeve, na casa dos 6 milhões de dólares, o que colocava ele, né, na lista de salários de Hollywood ali, muito perto do topo para o período, e uma promessa até para o próprio Christopher Reeve de um financiamento extra para um filme que ele tanto queria fazer, que seria Armação Perigosa. Então ele voltaria para Superman 4, traria essa credibilidade que ele conquistou com o personagem, especialmente nos 2 primeiros filmes, mas com um outro rumo, porque os produtores reconheciam que Superman 3 tinha saído de toda a questão do heroísmo para passar para a comédia. E reassistindo toda essa franquia agora em um curto espaço de tempo para trazer a série de críticas aqui para o canal, é impressionante como você consegue ver uma decadência em que os longas se sustentam numa memória criada no primeiro filme Superman. Tem sempre aquela ideia maravilhosa de fazer um alto investimento e as promessas dos produtores eram enormes, né? 35 milhões de dólares de orçamento, prioridade do estúdio, só que nada disso aconteceu. Cannon era conhecida por produções baratas e tinha esse lema, né? Fazer produções baratas com um potencial maior de retorno. E eles acreditavam que Superman precisaria entrar nessa mesma dinâmica. Então um orçamento que era de 35 milhões de dólares, retirando o salário do Christopher Reeve, chegava na casa de 10 milhões de dólares apenas. Não existia qualquer investimento gráfico, por exemplo. Aí os produtores imaginaram que eles conseguiriam uma boa bilheteria por conta da presença do Christopher Reeve, por conta da presença mais uma vez do Gene Hackman, e por outro lado, os atores, já notando como era uma produção frágil, precária, imaginavam que pelo menos existiria algum investimento na pós-produção, o que é evidente que não aconteceu. Então nós estamos diante aqui de um dos piores filmes do gênero. Não falo só quanto à questão da experiência gráfica, mas de toda a condução, da montagem ruim, das cenas que precisaram ser retiradas porque não tinham sido finalizadas, que comprometem todo o desenvolvimento, sem contar no bônus, né, de você ter um dos piores vilões já criados para o cinema no gênero. Superman, interpretado por Reeve, decide intervir diretamente nos problemas mundiais, motivado pela esperança de um mundo pacífico. Ele então decide recolher os armamentos atômicos da Terra, só que Lex Luthor, interpretado por Gene Hackman, está determinado mais uma vez a destruir o seu inimigo e cria o Homem Nuclear, interpretado por Mark Pillow, para tentar conter de uma vez por todas Superman. São 90 minutos de descrença, essa é a minha avaliação, em que parece que não tem como ficar pior, não tem como o filme surpreender de maneira negativa e ele consegue fazer isso. Mas enfim, tem coisas até que eu acredito que poderiam ser elogiadas, quem sabe numa ideia conceito de Superman 4. Pegando o contexto, tá? Nós estávamos ali no segundo mandato do Ronald Reagan, tinha toda aquela questão já se aproximando para o fim da Guerra Fria, trazendo uma cronologia de acontecimentos, né, em que a questão da discussão em torno do desarmamento nuclear ela tomava conta dos noticiários. É um filme que ele propõe trazer essa temática, mas nunca expandir. Aliás, vai expandir com um homem nuclear, né? Então, desarmamento, a mediação, a busca pela paz, bom, vai ser citado no título, vai ter uma passagem na ONU muito mal feita e fica por isso mesmo. Uma questão secundária quanto à opinião pública, manipulação da mídia, tudo que poderia enriquecer o texto de Superman 4
não existe e passa por diferentes fatores. Passa pela forma como muitas cenas foram retiradas do filme e isso fica evidente. Você se pergunta, poxa, parece que tem um erro de continuidade aqui, porque algo não está bem explicado, personagens aparecem, somem, não existe história base para nada. Isso é por conta da remoção de conteúdo. 45 minutos entre cenas que foram excluídas, cenas que não estavam finalizadas, porque o orçamento do filme não permitia isso. E me chama muito a atenção analisar a decadência técnica da franquia quando você pega para comparação Superman, o clássico, com Superman 4. Existia até a ideia de Superman ser visto como uma franquia de inovação visual, de exploração de novas tecnologias, da magia de ver o Superman voar, que eu destaquei na crítica do primeiro filme, que é completamente abandonada em Superman 4. Em comparação, o progresso tecnológico seria evidente do primeiro para o quarto filme, mas o quarto filme não consegue explorar absolutamente nada. Porque para economizar custos, os produtores reaproveitaram cenas de voo e reciclaram cenários em escala reduzida, criando momentos visuais que são constrangedores, que saltam aos olhos até do espectador que não liga muito para isso. O filme de 78 fez o espectador acreditar que seria possível voar, e eles usaram isso de uma maneira muito importante no marketing. E esse filme, Superman 4, faz você duvidar dessa capacidade da magia do cinema. Retira, consequentemente, o fascínio em torno do personagem. É um esvaziamento impressionante. Na minha visão, mostra que o espectador ele acaba testemunhando, infelizmente, uma decadência por causa da ganância dos produtores, da ganância de imaginar que só o Christopher Reeve conseguiria arrumar tudo, de que a participação do Hackman também seria importante, faz um pôster, faz um trailer e as pessoas que se virem para pagar o ingresso e assistir no cinema. Então esse era o plano que, óbvio, não deu certo. Porque a sequência do Superman com um homem nuclear lutando no espaço é particularmente catastrófica, com composições de uma sátira estudantil de orçamento mínimo. E é triste ver que essa é a despedida do Christopher Reeve do papel, né? Ele voltou porque os produtores aceitaram bancar um projeto que seria importante para ele, mas ainda assim existe uma entrega ao personagem nos discursos, só que o material é aquele material que é horroroso. A ambientação não ajuda, as lutas são fracas. Depois, em entrevistas, nas suas memórias, o Reeve dizia que toda essa produção foi armada de falsas expectativas. Como eu falei na introdução, era uma ideia de que seria um investimento gigantesco, chegou na hora, não existia capacidade para nada e a ordem era economizar ao máximo. Agora, a escolha do homem nuclear como um desses antagonistas do Super-Homem, pela maneira como é construído e como eles tentam trazer o contexto da Guerra Fria, do desarmamento para a narrativa, acaba se tornando uma das escolhas mais constrangedoras para um filme desse tipo do cinema. Lembra realmente uma paródia, e como não existia qualquer tipo de investimento para aprimorar as cenas de ação, são recortes, são pulos mal feitos, os poderes ali que não parece que são poderes, o simbolismo em torno do que representa o homem nuclear versus o simbolismo do que já foi Superman, não no quarto filme, mas nos filmes anteriores. Então é um projeto de 90 minutos que se enrola para conseguir ditar um vilão, para conseguir ditar lições mesmo quanto a dualidade Clark-Superman, questão da mídia, questão nuclear, questão envolvendo a ONU, são recortes, pequenos recortes numa brincadeira de Superman 4 de tentar colar para entregar 90 minutos para distribuição nos cinemas. É um dos piores filmes do gênero, pior inclusive do que eu imaginava, essa decadência plena dessa série original de Superman do Christopher Reeve. Para Superman 4, nota 1. Existia depois uma ideia, inclusive com muito material divulgado no ano passado, do que seria o filme final do Christopher Reeve, né? Superman Reborn. Só que claro que isso não saiu do papel porque esse filme teve um resultado péssimo de bilheteria a ponto de colocar a Canon numa situação pré-falência e depois aí os problemas seriam ainda maiores no comecinho dos anos 90, em que eles nunca se recuperaram mesmo do fracasso que foi Superman 4. Era um estúdio que tinha esse lema de produzir barato, só que mesmo assim tomou um risco muito maior do que deveria,
sabia dos problemas de Superman 4 e, ao invés de tentar cancelar ou tentar achar algum parceiro para aumentar o investimento, colocaram aquela ideia do lançar qualquer coisa, e esse qualquer coisa é o que causa tanto constrangimento. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!